Voltaire, que foi o pai do iluminismo francês, bebeu da Revolução Inglesa, que o primeiro livro dele chama Das Ideias Políticas Inglesas. E os Estados Unidos também passou por toda uma revolução liberal e tem essa tendência liberal desde o começo. Então a árvore genealógica do liberalismo está em Inglaterra, França e Estados Unidos, que são os ganhadores das grandes guerras. São os países dominantes do século XX. Em especial, acho que os Estados Unidos acabou passando numa fase anterior à Inglaterra, mas a França estava sempre ali no bloco. Tá falando das revoluções burguesas. Até aí, ok. Não dá para dissociar revoluções burguesas da gênero do liberalismo. E a gente tem que entender que o liberalismo, portanto, não é sobre liberdade. Ele é sobre propriedade. É isso que eu sustento. As revoluções burguesas, elas foram um movimento histórico que colocou a burguesia como detentora do poder político. Porque o que nós entendemos é o seguinte: o poder político ele deriva do poder econômico. E as relações de produção já vinham em transformação no seio da sociedade na Europa desde a crise da Idade Média. Essa crise vinha estruturando novas relações de produção, relações capitalistas de produção. Portanto, houve a ascensão de uma classe burguesa que enriqueceu e que passou a exigir o poder político. E o processo de transição que colocou a burguesia no controle do Estado foi o processo que a gente conhece como o processo histórico das revoluções burguesas, que ele está falando aí, que são sim ligados a esse ideal de liberalismo, que foi a ideologia produzida pela transformação das relações de produção. Porque saca, gente, a gente vive falando o seguinte: olha, quando a gente começar a transformar as relações de produção, necessariamente surgirá uma nova visão de mundo, uma nova superestrutura. E o liberalismo, ele era a ideologia que valorava a classe burguesa enquanto classe revolucionária. E tinha muita gente com pensamento genuíno nesse mesmo. Eu posso citar aqui Adam Smith. Adam Smith, ele tinha um interesse genuíno de compreender a dinâmica dessas novas relações de produção. Por isso que ele vai desenvolver a economia política. Ele sabia que essas novas relações de produção conduziriam a um novo processo político. Por isso ele estava escrevendo sobre economia política. A questão é que o Adam Smith, ele estava vendo relações de produção nascentes, um capitalismo nascente, que ele mesmo acreditava estar passando pelas dores do parto desse nascimento. Então ele imaginava um capitalismo de concorrência e de equilíbrio. Ele não viu um capitalismo de monopólio. Ele não viu um capitalismo de imperialismo. Ele não viu um capitalismo de puro crédito. Isso Marx vai ver depois. Então Marx olha para o trabalho, por exemplo, do Adam Smith, inspirado nesse liberalismo, nessas revoluções burguesas, naquele novo arranjo social. Marx olha para aquilo e diz: ok, aqui nós temos alguma coisa, nós temos algum ponto de partida. Mas nós temos uma visão ingênua que valorava a classe burguesa então revolucionária num novo arranjo de produção. O que Marx fez, sabe o que foi? Foi ver o resultado deste processo e valorar a perspectiva da classe proletária, de um capitalismo concentrador, verticalizador, formador de monopólios, que reproduz exploração. E aí, então, Marx conclui que aquilo que o Adam Smith, por exemplo, identifica não faz parte do capitalismo maduro. Perfeito? Então, nós não podemos botar fora a criança junto com a água do parto. O iluminismo, ele tem muito
muitos problemas. Nós podemos fazer uma discussão a respeito do iluminismo. Mas, de alguma maneira, ele marcou um momento onde houve uma justa contestação dos dogmas religiosos que serviam à superestrutura que organizava relações feudais de produção. Então, teve ali um papel histórico que transformou as mediações de classe, formatando a democracia burguesa, o Estado burguês antes, e que nos colocou num outro patamar de luta a fim de superar este modelo de reprodução da riqueza social.